como vai você? Eu sou a Iris Harry, da Profissão Brincante. E estamos iniciando agora mais um Aprendendo a Brincar, um quadro onde você aprende a brincar para ganhar mais de R$ 1.000 por mês, brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Afinal de contas, gente, se é para trabalhar brincando, tem uma coisa que a gente não pode deixar de saber, é brincar, né? E apesar de soar como algo super intuitivo, tem pontos que a gente consegue trazer uma técnica para facilitar a nossa jornada. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para quem quer aprender a brincar, mas não vai ser sobre brincadeiras. Hoje nosso Aprendendo a Brincar vai estar com uma cara totalmente diferente, porque nós vamos refletir sobre a comunicação não violenta e você vai entender na prática como que você pode utilizar essa comunicação não violenta para poder trazer ali a atenção da criança com você numa comunicação bem efetiva para que você seja respeitado e respeitoso com as crianças ao longo do evento para ganhar mais de R$ 1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Então já deixa o seu like nesse vídeo, sua curtida, se inscreve no meu canal do YouTube e me segue na página do Instagram, porque essa aula de hoje promete. Sabe, gente, é muito comum vocês virem me perguntar sobre as crianças. Se eu abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, @irisharry, pode ter certeza que uma pergunta que nunca falta é: o que fazer quando as crianças começam a brigar? O que fazer quando uma criança não quer brincar com você? O que fazer quando as crianças não querem respeitar uma outra nem você e ficam se distraindo? Sempre tem a pergunta da criança em relação à sua relação com ela, seu envolvimento com ela, com a brincadeira e com o respeito. E se existe uma coisa que vai fazer a brincadeira funcionar para essas crianças, é a comunicação. Porque, gente, dentro da brincadeira a gente tem a infância, né? A infância ela está intimamente ligada a todo o trabalho que a gente faz. A arte está ligada à infância, o brincar digital está ligado à infância, tudo que você for imaginar, até mesmo a parte da venda tem que estar ligada à infância. Só que na parte da brincadeira, né, isso é essencial. Então eu acredito que quase que não dá para separar a infância da brincadeira. Então, gente, hoje para você ter uma brincadeira efetiva, até mesmo conseguir brincar sem estar brincando, ter uma comunicação não violenta e até mesmo criativa é o que vai te ajudar. E eu vou te ensinar aqui hoje. Inclusive, gente, o que é isso, né, de brincar até mesmo quando nós estiver brincando? Você já, por exemplo, acompanhou as crianças no lanche do evento, né, o momento do piquenique, e realizou ali várias falas com as crianças que elas ficaram brincando com você? Não era uma brincadeira, mas se tornou um momento de brincadeira pela forma como você falava sobre a comida, né, sobre o comer, sobre o evento. Sabe quando você cumprimenta a criança e ela já ri com aquilo, ou ela se diverte, ou ela ganha confiança com você? Muitas vezes isso também pode ser uma brincadeira, até mesmo quando você não está na brincadeira em si. Então a comunicação ela é intimamente ligada. Eu queria dar esses exemplos para vocês perceberem isso. Só que, apesar de parecer algo fácil, eu sei que para muitos é muito difícil. E eu vou já começar lançando a real do que, de fato, que nos impede, né, de fazer essa comunicação de uma forma fácil. E é a forma como nós fomos educados a enxergar a infância. Enxergar a infância como algo menor, numa hierarquia social, como aquela que tem que obedecer, cumprir ordens, não pode pensar, não pode questionar. Então, da forma como principalmente nossa geração, a geração anterior foi criada, a gente tem um valor de submissão muito grande voltado para a infância, o que nos permite trazer esses resquícios na nossa comunicação e atrapalha tanto, né? Então, por mais que pareça algo fácil, pode ser um super desafio para você. E se for fácil para você se comunicar com as crianças, eu também recomendo que você continue nesse vídeo, porque talvez tenham coisas que você faça aí de uma forma intuitiva e que você aprenda técnicas para colocar em prática, tá? Então, gente, o que seria a comunicação não violenta? É uma forma de você conversar com a criança sem violência, com extremo respeito, mas também sem permissividade. O que as pessoas confundem em relação à comunicação com as crianças? Confundem que são dois polos. Ou é permissivo ou é autoritário.
ou é autoritário ou é permissivo. E a comunicação não violenta, ela vem para todas as relações, não só do adulto com a criança, mas nesse contexto sim, ela vem para mostrar que existe um meio termo entre o ser autoritário e ser permissivo, que é a firmeza com a gentileza. Ser firme, mas sem perder a gentileza, né? Eu posso ser firme com um trabalhador da minha empresa, um colega de trabalho, sem perder a gentileza. Eu posso ser firme com meu companheiro, meu marido, mas ao mesmo tempo eu posso não ser. Especialmente quando a gente já tem resquícios ali de abusos emocionais. E quando a gente pensa na criança, que é uma parte mais frágil, que precisa do amor e que espera do adulto que dê a ele afeto e atenção, isso ainda se torna mais complexo. Porém, se a gente parar para olhar hoje, eu acredito que o grupo que mais sofre com comunicação violenta, com desrespeito, com abuso moral, são as crianças. Então, eu queria trazer essa atenção máxima para vocês que são brincantes, para entender que vocês, através da forma de comunicar, podem se tornar brincantes melhores e, por isso, ganhar mais dinheiro brincando, ganhar mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Se liga no que aconteceu comigo. Agora no último feriado, eu estive com meu enteado e até mesmo com a irmã do meu namorado, que também é criança, ela tem 9 anos. E aí, né, o pai de outras crianças que estavam nesse lugar vieram até mim ele veio até mim e falou assim: olha, eu notei que ele e ela, né, as duas crianças, respeitam muito você quando você fala. Aí eu fiquei muito agradecida, né, especialmente pelo meu lugar de madrasta, e aí já tem esse super lugar, né, de não ser respeitada, de não ser ouvida, e também até mesmo com uma criança que não é minha filha, como a minha cunhada, não é minha enteada, ela é uma criança que estava com os pais, mas também eu trouxe pela minha fala esse respeito. E como que isso acontece, né? Para mim foi uma surpresa, porque é algo que eu faço tanto, que eu trabalho tanto com as crianças, que já virou totalmente natural. Mas eu observei através da fala dessa pessoa que, poxa, ele também gostaria de ter facilidade em se comunicar e ser respeitado pela forma como fala, super gentil. E eu acredito também, gente, é muito importante falar sobre isso, né? Por que eu estava conversando, direcionando uma criança que estava comigo, mesmo os pais dela estando ali, que foi o caso da irmã do meu namorado, que tem 9 anos. Porque eu acredito, gente, que a gente tem que criar uma criança em comunidade. Não é só um pai e uma mãe que cria criança, é também o padrasto, a madrasta, a tia, a avó, e por que não o brincante? Ele faz parte de toda essa comunidade quando ele está na brincadeira, e ele tem que ser um guia para essas crianças. E aí, quando a gente fala de forma firme, mas sem perder a gentileza, a gente pode direcionar a criança para fazer algo sem ser desrespeitoso com ela e também, né, pedindo o respeito dela. Então, por exemplo, por favor, crianças, vou pedir para vocês pegarem o sapato de vocês no chão. Não, você não pode falar isso com a criança que você está brincando, porque ela não é sua filha. Claro que pode. Não faça isso com seu colega. Quando você faz isso, você machuca, isso é perigoso. Você pode fazer isso. Claro, você deve, né? Então, as intervenções do adulto com a criança acontecem a todo momento. Você não precisa romper uma barreira ali de respeito, de ordem, enfim, da tradição de uma família, do pai para um filho, mas você pode sim exigir respeito, mas claro, respeitando, e pode direcionar crianças, que é o que a gente faz a todo momento no nosso trabalho. Mas eu busquei entender, né, o que foi que levou essa pessoa a me falar isso, né, de como eu falo e sou ouvida. E aí, né, pelo respeito. E aí eu observei que são as técnicas que eu uso na minha comunicação. A minha comunicação não violenta, ela parte de um princípio de ser muito clara e objetiva. Então, quando a gente fala com criança, a gente não pode ficar fazendo textão. E especialmente no nosso trabalho de brincante, a gente também tem uma dinâmica que nem permite que a gente dê um textão. Então, um dos primeiros pontos dessa comunicação é ser dinâmico. E aí a dinamicidade dessa comunicação vai vir pela criatividade. Inclusive, não só ser dinâmico, mas ser bem eficiente. O brincante, ele é criativo, né? Todos nós somos. Mas o brincante, em contato sempre com a criança e com a brincadeira, desenvolve essa criatividade com mais facilidade. Então, hoje nessa aula também
também vamos entender não só sobre como ser não violento na nossa comunicação, mas como ser criativo e nessa criatividade trazer a atenção das crianças. Eu acredito que vem muito disso, vem muito desses 3 pilares, agora adicionando o terceiro, né? Aquelas 2 palavras que eu já tinha trazido. O primeiro pilar é a firmeza, ser claro, objetivo, exigir o respeito e respeitar, né? Então a firmeza com a gentileza, ou seja, eu posso dizer o que eu quiser desde que eu diga de uma forma gentil. E o terceiro, criatividade, não só a gentileza que vai gerar ali uma empatia da pessoa que te escuta, mas a criatividade com a criança. Então, gente, eu vejo muito a gente tratando a criança como boba ou tratando a criança como submissa. E o nosso caminho não pode ser esse. E a gente também não pode abrir mão, né, de estar como brincante no evento e lavar as nossas mãos, né, tratar a criança com permissividade. É óbvio, tá, gente? Óbvio que eu concordo 100% com quem diz que o brincante não é um educador. Não acredito que o nosso papel é educar, mas eu acredito que toda experiência educa a criança. E se a gente gera uma experiência, a gente está consequentemente educando. Não é o nosso objetivo, tá bom? Nós não somos educadores. Porém, nada impede que a nossa experiência gere um momento de aprendizado, né? Então a gente tem que estar presente para que a nossa experiência não seja uma experiência traumática para a criança, e sim uma memória positiva que ela vai levar para sempre. Eu tenho certeza que isso vem muito da comunicação. E agora eu vou dar uma colada aqui no na minha colinha, porque todo mundo sabe que eu não gosto de esquecer nada. Então, gente, eu acredito muito que as pessoas elas confundem essa educação não violenta, comunicação não violenta, com uma comunicação permissiva. Porque logo que a gente pensa no não violento, a gente tira a ideia ali do autoritário. Então eu sei que você com certeza não pensou em ser autoritário, gritar, brigar, bater e pôr de castigo. Porém, muito provavelmente o primeiro pensamento que você teve quando eu trouxe esse tema é sobre a permissividade. Ah, tá bom, se eu deixar a criança fazer qualquer coisa, eu não estou sendo violento, não é verdade? Ah, tá bom, né? Se eu não guiar a criança, aí eu não vou ser violento, e é isso, minha comunicação não vai ser violenta. Ah, se eu deixar a criança fazer o que ela quer, sempre dizer sim para ela a todo momento, eu não vou ser violento, é certo? E aí eu vou te dizer uma coisa muito certa do que eu penso, acredito, e nada vai me mudar, fazer mudar de ideia. Que a gente ser permissivo com uma criança que está ali sob a nossa supervisão, nosso contato, ou até mesmo nosso próprio cuidado mesmo, se a gente for um brincante que trabalha com as crianças sem os adultos estarem ali, eu acredito que você ser permissivo é violentar a criança, por exemplo. Você vai permitir que a criança suba lá do alto do prédio? Ah, suba numa janela sem proteção? Isso é permitir? Isso é violentar. Você vai permitir que uma criança bata na outra? Isso é permitir, isso é violentar. E em pequenos graus também, eu vou permitir sim orientar que a criança ali no momento cuide dela mesma, cuide do espaço e cuide do outro, é violentar, né? Então, quando a gente negligencia, trazendo uma permissividade, a gente está sendo violento também. Então, não pense, tá, que comunicação não violenta é o mesmo que comunicação permissiva. E aí, gente, pensem bem em como que você vai levar isso ao seu favor para ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Se você é um brincante que consegue lidar com esses 2 polos, nem lá, nem cá, mas criando um meio termo, que é a comunicação criativa, com firmeza e gentileza, você vai ser um brincante que se destaca. Você vai ser um encantador de crianças, né? A sua fala vai encantar as crianças. Você vai brincar sem mesmo estar brincando. Você vai ser respeitado. Você vai ser visto como uma figura que causa conforto, que causa segurança e diversão, né? Respeito. Isso são memórias que marcam a criança. Isso é percebido pelos adultos, como eu trouxe para vocês nesse exemplo. E isso no evento conta muito ponto para você ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis. Gente, tá vendo como tudo pode culminar nesse ponto de você se valorizar? Quando você aprende a brincar, você sim ganha mais brincando, ou tem mais chance disso. Agora, não é só aprender sobre amarelinha, o morto-vivo, mas também como você leva essa brincadeira. E a comunicação com a criança é fundamental. Infelizmente, tem pessoas que trabalham com as crianças e não têm o mínimo tato.
pessoas que têm um repertório gigantesco de brincadeiras, mas colocam as crianças em situação de exposição, de desconforto, de ridicularização, né? A depender do que tá pedindo, tá vendo que a criança não gosta. Em comparação, em competição extrema, muitas vezes, né? Então eu acredito que sim, esse é um tema para o nosso trabalho, tá? E bom, deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês. E o que eu acredito que é um dos principais benefícios de usar essa comunicação não violenta? Eu vou trazer não só um, vou trazer dois. O primeiro é por essa parte de empreendedorismo, de como você é visto no seu trabalho, essa parte da venda. Se você se comunica bem com o seu público final, que é a criança, você é percebido como diferenciado. E o diferencial vende mais, é mais valorizado e por isso você tem mais chance de ganhar dinheiro brincando. Só que não só isso, não é só como você vai ser visto pelos adultos, mas como você vai ser visto pelas crianças. Porque se comunicando de uma forma não violenta, né, que você já sabe que não é nem autoritária, nem permissiva, você vai ter mais a atenção das crianças. Porque elas vão parar para te escutar, elas vão dar ouvidos, elas vão brincar com vocês. E não é isso que vocês tanto me pedem? Iris, como é que eu chamo a atenção das crianças? Uai, coloca uma melancia na cabeça. Eu odeio esse termo. Nenhum brincante tem que chamar a atenção, o brincante tem que conectar a atenção. E como é que você conecta a atenção com as crianças? Através de uma comunicação eficaz. E eu acredito que essa é uma excelente forma de você ter essa comunicação eficaz para ganhar dinheiro brincando. Então você vai ser percebido como diferenciado e você também vai gerar uma experiência diferente com as crianças ao ter mais participação delas por uma comunicação mais efetiva. Isso faz ou não faz você ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana? Eu vejo na prática que faz. Né? Então, como, né, que a gente vai colocar isso em prática é a questão. Como que eu vou não só trazer uma comunicação não violenta por uma intuição ou também pela minha estratégia de fazer isso acontecer? Vamos falar sobre isso? Nós vamos falar primeiro, antes de entrar nisso, sobre onde que as pessoas erram na hora de comunicar de forma não violenta com as crianças. Erram primeiro pensando que isso é de uma hora para outra, né? Então, vou assistir essa aula com a Iris e já vai funcionar, já vou ser o melhor comunicador. Primeiro que não, porque existem coisas mais profundas, né? Técnicas mais elaboradas para você colocar isso em prática. Então, invista em se formar, tá, gente? Mas também existe um tempo de você experimentar isso com a criança, porque a comunicação, ela não é só sobre a criança que escuta, ela também é sobre o brincante que diz. Então eu não posso dizer que você tem que se comunicar de um jeito A ou B. Você também tem que entender como que você consegue colocar isso em prática. Existem brincantes que têm comunicações super eficientes, mas que são comunicações mais secas. Outros que têm uma comunicação mais criativa, lúdica, assim, cheia de imagens. O outro vai ter uma comunicação mais baixa, falando mais baixo. O outro de uma forma mais intensa. Então, eu acredito, gente, que apesar do tema nosso ser a comunicação não violenta, existir uma técnica, eu entendo que ela é a ponte que vai de quem escuta, que é a criança, e quem diz que é o brincante. Então, aqui nessa aula você está entendendo só sobre o meio da comunicação, mas é importante que você também coloque em prática nos eventos, que você experimente fazer esse tipo de comunicação com as crianças, veja o que funciona, veja o que não funciona. Iris, o que eu faço quando a criança bate na outra? Você pode experimentar, você vai ouvir o que eu vou te dizer aqui sobre a comunicação não violenta, sobre os exemplos, mas eu não posso te dizer exatamente um trecho de um texto, entre aspas, que você vai repetir, porque você também tem que se conhecer e entender de como, de uma forma autêntica, isso pode funcionar para você. Tá ligado, galera? Isso é muito importante. Então, não pense que vai ser de uma hora para outra. Existe um tempo de você se conhecer cada vez mais esse público, mas também não postergue isso, falando assim, ah, beleza, já que demora, não vou nem dar atenção para esse assunto, vou nem escutar, vou sair desse vídeo aqui que eu não quero nem saber o que essa Iris está falando. Ai, gente, dá uma onda colocar a voz assim e ficar falando. Parece criança. Eu acho que eu gostava de fazer isso quando eu era criança. Então, gente, voltando aqui, eu acredito que esse é o principal ponto que as pessoas erram, né? De tentar acelerar as coisas ou não fazer.
E lembrem-se sempre que a comunicação ela vai ser a ponte, mas também é importante você pensar na criança e pensar em você. Se conheça, pratique cada vez mais eventos, mas claro, vá sempre com a intenção de fazer o melhor, que isso já vai ser muito importante. Por onde que eu começo a trabalhar uma comunicação não violenta, em primeiro lugar? Eu começo entendendo que isso é um processo. Isso é um entendimento que eu vou ter, né, como eu já falei, estou repetindo exatamente no tópico anterior, que entender que eu começo, mas que tá tudo bem de vez em quando eu perder a paciência com a criança. Não tá tudo bem violentar, mas tá tudo bem eu compreender que tem horas que algumas coisas me tiram do sério, até mesmo de uma forma inconsciente, né? Tem as coisas que me tiram do sério. Sempre tem um tipo de criança que eu falo e aí a criança grita e aí minha primeira reação é querer perder a paciência, mas aí eu me lembro de todas as técnicas que eu tenho, respiro fundo, percebo isso, estou atenta, sei que isso é um processo e cada vez isso vai ficando mais fácil para mim. Pode perguntar para uma mãe, um pai, né, uma pessoa que lida com a criança constantemente, uma professora, o quanto a comunicação com a criança, ela sim, ela vai ter ganhos, claro, como uma prática que você vai tendo, mas é normal em alguns dias você perder a paciência e acolha esse sentimento, né? Entenda como você pode melhorar. O que não é normal é você violentar a criança, apesar das pessoas acharem que é, né? Então, gente, pensem muito bem sobre isso. Agora eu vou explicar para vocês como que vocês podem, né, de diversas formas, trazer uma comunicação não violenta na prática, ou seja, como que eu consigo ser gentil e firme ao mesmo tempo e criativo. A primeira dica que eu vou dar para vocês é que lide com a criança como você gostaria de que uma pessoa lidasse com você. Ah, Iris, mas a criança ela é mais nova, ela não é tão inteligente quanto eu? Se engana você. Muitas vezes, quando você a trata dessa forma, você vai ganhar o respeito dela. Então, como que você gosta de ser tratado? Você é uma pessoa que gosta de ser tratado com atenção? Então, leve na sua comunicação sempre o olho no olho com a criança. Isso é importante. Se abaixe para falar com a criança, especialmente no momento mais intenso de uma briga, nessas situações em que vocês falam: Iris, como é que eu faço se uma criança briga com a outra? É o momento de você ter uma conversa olho no olho, né? Então já tem essas duas dicas. O que você gostaria que fizesse com você, o que você faz com a criança. Abaixe para falar olho no olho. E uma outra forma, né, que eu gosto muito de trazer para nossa comunicação é evitar o uso das palavras negativas, o uso das palavras de não, nunca, não pode, não dá. Eu gosto sempre de reverter a situação e esse é um excelente exercício de criatividade. Por exemplo, tá todas as crianças ali jogando e uma tá puxando a bola da outra. O que você falaria para não dizer não pode puxar a bola do outro? Esse é um desafio que eu te coloco agora. Se você tá ali brincando com as crianças e as crianças estão passando debaixo da corda, e aí uma tá indo do lado contrário, e aí vai quase correr o risco de bater a cabeça, você vai dizer o quê? Não pode passar por aí de baixo. Não. Como que você diz isso sem usar a palavra não? Quando uma criança começa a gritar com você, como é que você pode dizer para ela não gritar com você sem dizer não grite comigo? Vamos fazer? Vamos fazer esse exercício? Já pensou em possibilidades? Vou dar exemplos, não são os jeitos certos, únicos que você deve fazer. É uma possibilidade. Por exemplo, ao invés de dizer não puxa a bola, diga manda a bola aqui para mim, deixa eu jogar a bola que nós vamos seguir o jogo. Legal? Outra possibilidade, tá ali passando por debaixo da corda. Não passa debaixo, não passa de um lado da contramão. Diga assim: crianças, nós temos uma regra. Quando vocês passarem por aqui debaixo, vocês têm que dar a volta por trás de mim. Não se esqueça de dar a volta por trás de mim, não é? Ao invés de não grite, olha, eu estou falando com você aqui, vamos falar nesse mesmo tom de voz? Ou então, você está falando tão alto que eu não consigo te escutar. Né? Apesar de você dizer eu não consigo te escutar, eu não estou dizendo não grite. Entende? Vamos falar um pouquinho mais baixo para eu conseguir escutar você e todas as outras crianças? Vamos falar cada um de cada vez?
E eu posso ser até mais criativo do que isso. Por exemplo, pessoal, se alguém passar debaixo da corda e ir para a contramão, nós vamos todos ficar em estátua. Até a gente resolver essa questão. Aí tá lá a criança, uma puxando a bola da outra. Pessoal, vamos imaginar que essa bola tá pegando fogo, solta a bola. Aí também é uma forma não só de você dizer com firmeza e gentileza, mas também de ser criativo, entende? Então a gente tem todas essas possibilidades que eu já trouxe para vocês. O primeiro é, trate a criança como você gostaria que ela te tratasse, abaixe para falar com ela, não evite o uso das palavras negativas e seja muito específico naquilo que você quer. Né? Então, por exemplo, eu já falei disso, eu vou repetir trazendo exemplos práticos. Por exemplo, a criança está passando por debaixo, e aí eu fico falando, ai meu Deus, vem cá, não sei o que. Eu fico criando toda aquela questão na hora da comunicação que eu não gero direcionamento. Ó, vamos lá, gente, agora eu preciso muito conversar com vocês. Vocês têm que passar por trás de mim. Combinado? Isso é muito importante. Legal? Olha quantas possibilidades vocês já não têm de colocar em prática por aí. Tá? Agora eu queria falar com vocês sobre o que a gente tem costume de fazer na nossa comunicação e que não é legal, mesmo que pareça ser normal, tá? Por exemplo, não é legal você criar comparações de uma criança com a outra. Não é legal, por exemplo, dizer, olha como fulano come tanto, você não tá comendo? Ah, seu amigo tá comendo picolé, você vai deixar de comer picolé? Ó, todo mundo tá querendo brincar e só você não tá querendo? Evitem esse tipo de comparação. Isso muito mais gera uma baixa autoestima do que um interesse na brincadeira. E a criança com baixa autoestima não costuma se envolver na brincadeira ou tem insegurança, né? Fica frustrada. Então a gente tem que evitar comparações entre as crianças, combinado? Também evite, né, como eu já disse, o uso excessivo das palavras não. Iris, mas você está me dizendo que eu sou proibida de dizer a palavra não? Claro que não! Claro que você não está proibido de dizer a palavra não. Quantos nãos tem nessa frase? Gente, entenda o seguinte, é só para você parar e mudar como as coisas estão sendo ditas. Porque se a criança está sempre ouvindo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e você vem com uma outra ordem, ó, ao invés de dizer não, você diz solta a bola, deixa eu jogar, o caminho cerebral da criança, isso é comprovado, gente. Ele tem mais atenção, porque muitas vezes ele escuta tanto esse não, 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 que ele bloqueia o não. Entende? Então, não deixe, viu, o não virar um excesso na sua comunicação. Não tente ir pelos caminhos mais fáceis, né? Use também a sua cabeça para sair da zona de conforto. Isso é muito massa, gente. Eu gosto muito disso. É uma prática que eu faço constantemente. E claro, tem que ser sempre, porque lógico que eu falo não. Lógico, né, que muitas vezes essa é a primeira palavra que sai da minha boca. Mas também é um exercício para me deixar presente. Então, além de evitar os comparativos e evitar também o dizer não, eu não gosto também quando vocês têm um tipo de comunicação que vai subestimar a criança. Meu amorzinho, princesinha, mãezinha, vamos fazer não sei o quezinho, vem um menininho. Eu acho que esse tipo de comunicação perde a firmeza, o direcionamento. Então, são 3 coisas para vocês evitarem para ter uma comunicação mais eficiente, para ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis, apenas 2 dias por semana. E agora, eu queria que vocês fizessem um momento de reflexão real, que vai começar no pensamento e depois eu quero que passe para observação. Como que você lida com as crianças? Como que você lida com as situações mais desafiadoras das crianças? Como que você conversa com uma criança que fala mais baixinho? Como que você conversa com uma criança que é mais agitada? Se você é um tipo de comunicador que tenta falar com todo mundo da mesma maneira, com certeza você não será um brincante que vai conseguir comunicar-se com uma criança com autismo, por exemplo. Ou outras peculiaridades. Afinal de contas, cada criança é única. E nós precisamos, na nossa comunicação, levar isso em consideração. Então, eu quero que vocês passem, depois da reflexão dessa aula, de como colocar em prática todas essas técnicas que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês levem, claro, a observação na prática de vocês. Para ir para a observação, voltar para a reflexão. Ir para a observação, voltar para a reflexão. Com certeza isso ajuda bastante.
Então, eu acredito que com o tempo, né, você tratando a criança com extremo respeito, isso naturalmente traz o respeito de volta. Porque a gente acha que a criança não observa. Mas teve um dia, por exemplo, que o enteado me falou: Iris, fulana, né, uma professora antiga, falou cala a boca com a gente na turma. Eu achei isso estranho. E eu falei, opa, por que será que ele achou estranho? Com certeza porque para ele se não pode, por que que alguém pode? Então quando você diz para a criança não gritar, mas você grita, isso é eficiente? Quando você diz para não bater, mas você bate, quando você diz para não desrespeitar, mas você desrespeita, isso é eficiente? Então, a comunicação ela também é um espelho do nosso comportamento. Eu espero que essas reflexões tenham chegado aí para vocês de uma forma eficiente, para vocês levarem para a prática de vocês, para ganharem mais dinheiro brincando, mas principalmente porque quando a gente faz isso, a gente transforma as relações das crianças. Você pode se transformar a partir disso. Ser uma pessoa melhor, um pai, uma mãe, uma madrasta, uma tia, por que não? Melhor, né? Eu acredito que isso, a forma como a gente lida com as crianças, a nossa comunicação pode transformar o mundo. E o nosso trabalho, né, com esse propósito gigantesco, a gente faz um trabalho lindo para as crianças, gera experiência, brincadeira, momentos únicos, diversão coletiva, arte, cultura e sim, a gente também leva respeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Comenta nesse vídeo o que é que mais te marcou aqui das dicas que eu pincelei para vocês e se inscreve no meu canal do YouTube e segue minha página no Instagram. Um abraço de urso para todos vocês. Tchau, pessoal! Você sabia que urso em espanhol é urso? Um abraço de urso que quebra o osso. Um abraço de urso, um abraço de osso. Um abraço de urso que quebra el hueso. Um abraço de urso, um abraço de osso. Um abraço de urso que quebra el hueso. Tchau, pessoal!